Rodrigo, em 2018 para cá, inclusive eu estou aqui com uma revista para os nossos internautas, vocês estão vendo, essa revista inclusive é de 2018, uma Isto É, que tem aqui na capa um retrato que é metade Lula e metade Bolsonaro, daquela eleição polarizada que apesar de que Lula não concorreu, mas de 2018 para cá, a gente teve uma polarização plagiando Lula como se nunca vista nesse país, e que levou as pessoas a uma posição muito estranha. E a partir daí as pessoas passaram a ficar muito melindrosas, né? Tudo se toca, tudo se incomodam. As pessoas ficaram mais idiotas depois de 2018 ou elas já eram e apenas a eleição de 2018 as revelou? Eu vou trazer essa opinião de forma técnica. Vamos lá. No Brasil sempre houve revoltas, balaiadas, cabanagem e tudo mais. Então, na história sempre teve esse tipo de posicionamento. Agora, o problema é quem era explorado, quem era explorador, aonde se posicionou, quem é o escravo, quem não é. Isso sempre ocorreu. O problema maior é saber saber quem é que é o conservador, quem é um liberal e quem é um progressista. E a gente foi contaminado, na verdade, nessa ideia. Alguns caem no sentimento do Fla-Flu, ou do Vasco e Flamengo, e tem sempre aquela velha opinião que futebol, política e religião não se discutem, aí cada um fica na sua. Mas com a questão do despertar dos conservadores, o despertar dos liberais, cada um tomando seu espaço, dizendo que o Estado não é eficiente, o Estado não tem soluções, os políticos que estão aí não traduzem novas respostas, surgiu novas pessoas que estão dando um exemplo, que aí eu tenho que puxar a sardinha para um lado, o Novo tem mostrado esse exemplo, que é diminuição do privilégio, a proposta de mandar o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, para o Tesouro Nacional, como também tem os posicionamentos de entender que é possível fazer um Estado mais eficiente e equilibrado. Lógico, não existe salvador da pátria, não existe soluções para isso. O problema é que as pessoas têm um baixo nível educacional ainda e não discutem política. Elas discutem política por causa de uma opinião e não por uma leitura, uma carga de estudo de, por exemplo, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Frederic Bastiat, Ludwig, são milhares de coisas sobre a política. Tá. A gente chega já na galera lá de trás. De trás. Mas vamos voltar um pouquinho aqui mais para o nosso presente, né? Tem a ver com a minha primeira pergunta. Durante muito tempo, aí você usou o termo Salvador da Pátria, e particularmente eu acho que um dos grandes problemas do Brasil, dentre vários, é sempre esperar o Salvador da Pátria. Nós cansamos, né, de aí 13 anos de um governo petista, e se criou um sentimento muito antipetista. Uhum. E as pessoas começaram a procurar o novo, como você muito bem mencionou, assim, vamos procurar alguma coisa nova, alguma coisa para mudar toda essa situação. E a eleição do Jair Messias Bolsonaro trouxe o que tem de mais retrógrado na política brasileira, né? Um ex-militar do Centrão, né, que é a parte mais fisiológica do Congresso Nacional, e que defende valores, né, tipicamente seculares, apesar de ser muito para inglês ver, né? Uhum. Que são os valores da religião, da pátria e tal, coisas que o levaram, inclusive, a ser considerado fascista, apesar dele não ser fascista, mas ele traduzir muito constantemente traços dessa tipo de ideologia. Por que o brasileiro, na sua opinião, busca tanto uma coisa nova e insiste no velho? Porque, na verdade, as pessoas boas se afastaram da política. As pessoas boas cruzaram os braços durante os últimos 30 anos para não poder conversar sobre política. E aí, quem que apareceu? Os oportunistas políticos. Tanto é que você vai ver que, por exemplo, que o PMDB muda de nome para PMDB, o PFL se torna DEM. Então, as pessoas elas vão mudando características de mudança silenciosa, como, por exemplo, o PT mudou sua carta-programa, seus valores ideológicos em 2000 para 2002. E governou durante 16 anos e fez... Então, os políticos que estão aí não vão trazer os problemas para a solução atual. O Estado que está aí não vai trazer os problemas atuais. Por exemplo, o novo Pacto Federativo, que é uma coisa que eu luto muito, que é inverter o PIS. 70% do nosso dinheiro, dos nossos impostos estão em Brasília. Então, que tal botar isso nos estados e municípios e 30% para Brasília? Ah, mas isso feriria a Constituição, porque os advogados gostam muito disso. Não, porque, na verdade, a gente precisa fazer uma nova Constituição, sim, mais séria, mais enxuta, mais prática,
O problema é que a gente não tem um povo ainda definido enquanto nação. Nós temos o quê? Um povo caloroso, amoroso, cultural e tudo mais, onde é um povo pacífico, homem solidário, mas que homem solidário é esse que na hora do conflito fala palavrão, manda xingar o outro, divide famílias? É a falta de opinião. Quando você não tem uma maturidade pessoal, uma maturidade de domínio de um assunto, eu dou qualquer opinião, tá feito. Exato. Quando a gente vê o Jair Bolsonaro na presença da República e defendendo esses valores, né, da Deus acima de tudo, né, o Brasil, seja patriota, a religião, a gente vê que são valores muito seculares, como eu falei inicialmente. Sim. E que são valores que traduzem essa ideia de alguém, né, um pai poderoso mandando em mim, seja ele Deus, no caso da religião, seja ele o Estado, no caso do patriotismo. Então, isso reforça, na sua opinião, essa ideia de que o brasileiro continua esperando esse papai que vai cuidar de mim, que vai dizer o que eu tenho que fazer, porque os bolsonaristas, e evidentemente não só, a gente não pode chamar aqui somente os bolsonaristas o elegeram, porque a gente sabe que não é. A maioria da população que elegeu Bolsonaro não são os bolsonaristas, são as pessoas que estavam contra o PT. Né? Então, você acha que a população ainda está esperando mesmo alguém para cuidar dela? Eu acho que a sociedade brasileira, conforme os dados da última eleição, 40 milhões de pessoas não foram para as urnas. Então, isso era um número muito agravante. Não foram pagar a multa de 3,50 porque não se importam com política. E esse é o grande problema. As pessoas têm que se importar com política, sim, porque é o dinheiro delas, a questão delas, das vidas delas, não só dela, de outras pessoas também. E o problema é que nós somos escravos do Estado. Como assim escravos do Estado? Tem uma leitura de Hayek, da Escola de Mises, que eu sempre falo, marxismo desmascarado. Quando eu estudei na UFRN, eu não tive nada mais, nada além do que Karl Marx e pronto. Pronto. Aí se eu falar que é porque sou marxista, aí as pessoas vão cair naquele reducionismo do debate. Aí não, então esse programa é liberal, esse programa é conservador, esse programa aqui é progressista. Não pode se pensar assim. Tem um discurso que eu tenho pensado ultimamente que é mais ou menos assim. Cássio, eu concordo com sua opinião, tá certo, vírgula, tá certo, então pronto, tá tudo certo. Aí eu não concordo com sua opinião, vírgula, está errado, então esse discurso ele tem que morrer, ele não pode existir, não pode mais coexistir comigo. Eu vejo esse discurso tão pessoal que ele acaba caindo no coletivo social, porque na cooperação humana que você trabalha, você vai ter esse tipo de posicionamento. Por exemplo, você pode ser meu pai. Exemplo. Pai, eu não concordo com sua opinião. Como não você não concorda comigo? Exato. Eu posso. Então, a gente tem essa cultura imatura e não de emancipação. O projeto marxista fala tanto de emancipação, mulheres feministas falam tanto de empoderamento, tanto de igualdade, mas é escravo do Estado que o sempre oprime a regra coletiva. É sempre esse lado estadista. Então, por que não olhar, ao invés de dizer assim, bom, não Bolsonaro nem Lula, vamos tentar, você na sua ideia progressista, você na sua ideia conservadora, tentar uma outra via, uma terceira via, certo? De soluções para o Estado. Ah, mas o Estado, ele tem que prover tudo. Não, o Estado não é obrigado a prover. E não vem me provendo. Por exemplo, se vocês me disserem assim, bom, o mercado está aí, vocês devem trabalhar para o mercado. O mercado, ele dá um posto de saúde necessário para a gente, ter um psicólogo legal lá, vai atender todo mundo, as pessoas estão informadas que, poxa, ali tem um psicólogo dentro daquele posto de saúde, eu vou me atender com ele. Se esse psicólogo se destacar, ele vai para outro departamento. E se ele for perseguido, ele vai ter o corporativismo cobrindo ele. Então tem muitos elementos sociais, de gatilhos, que eu digo assim, não, pronto, deixa esse psicólogo no mercado, o mercado, ele propriamente vai fazer as suas condutas e ele vai ter a sua liberdade. O Estado, ele freia, ele cria grilhões invisíveis que vai realmente parar a pessoa de pensar. A gente aqui na clínica, né, e o foco do nosso programa é justamente fazer a correlação com a saúde mental. A gente, em 2018, vimos... a gente viu que em 2018 a gente tinha um grupo de pacientes muito ansiosos com a chegada da eleição de 2018, justamente porque eles estavam vendo na rua e sentindo, muitos estavam inclusive sendo agredidos na rua, pela intolerância que se instalou no país naquele período, e que a gente ainda vê claramente resquícios até hoje. A gente vai sair um pouco das duas figuras, né, que a gente tem comentado agora há pouco, do Lula e do Bolsonaro, para a gente tentar falar um pouquinho mais além do que das novas
alcunhas, né, que se instalaram no discurso do brasileiro, que é ser liberal e ser conservador. Dá uma explicação bem sucintazinha para a nossa audiência sobre o que é realmente ser liberal, o que é realmente ser conservador, e se é possível, como diz o budismo, um caminho do meio. É possível, na verdade, até em todas as linhas. Na verdade, quando você vê o progressismo, essa nova nominata progressista e tal, você vê que eles estão há mais de 60 anos e eles não trazem nenhuma solução para a vida do cidadão. E aí, o que aconteceu? Esse nível de mundo. Esse nível de mundo. Na verdade, a pessoa nunca vai ter a solução ideal, porque não existe um mundo ideal, nem existe um mundo perfeito, existe a forma de a gente tentar fazer com ideia. O que a gente vê? Você, Cássio e Diego, deve viver num mundo capitalista. O mundo capitalista está aí e tudo mais, mas quando chega na pauta dos costumes, ele vai ser o grande ponto. Por exemplo, você é a favor ou contra o aborto? Você é a favor ou contra o uso de armas? Ter o direito de usar uma arma é uma coisa. Isso. Usar a arma e portar a arma é outra. Exato. Então, assim, nós hoje estamos, sim, com um governo extremamente conservador. Eu não digo que liberal, ele diz que tem a sua pauta liberal, mas eu vejo só em alguns pontos. Não é o meu projeto de vida. Eu acho que o projeto de vida seria dar eficiência ao Estado. Exato. Ou seja, diminuir o seu tamanho, dar ao mercado mais possibilidades, e eu dando essa liberdade às pessoas, o cidadão máximo, com mais dinheiro, com mais impostos, com mais liberdade. Você está querendo comparar a sociedade americana? Não, nunca vamos ser os Estados Unidos. Seremos o Brasil, mas com liberdades. Porque não devemos ser iguais a eles. Então, assim, a nossa própria identidade. Você vê leis inúteis, por exemplo, saleiro em cima da mesa. Em São Paulo é obrigado. Tem muitas leis inúteis que burocratizam a vida da gente e as pessoas não têm a mínima ideia de como é chato fazer uma lei e desfazer leis. Você teve uma experiência no próprio Congresso Nacional, né, que é algo de que o afegão médio, né, o natalense médio, ele só ouve falar, ele sabe que existe, né? Inclusive na época de 2001, né, na época do 2001 ou 2011, que foi o ataque à Torre Gêmeas. 2001. Alguns, inclusive, falavam que Osama tinha errado as Torres Gêmeas, né, que tinham que ser em Brasília. Você teve essa oportunidade de ficar lá, como é a dinâmica do Congresso Nacional? Você entra no Congresso Nacional, você tem que ter um protocolo. Nesse protocolo você tem que se vestir, você tem que comer, você tem que falar, você tem que respirar política, acho que 24 horas da sua vida. E você é moldado a não pensar diferente. O político é a figura central lá, é onde existem... É uma monarquia ainda desse período. Por exemplo, como é que você contrata assessores para poder falar sobre uma determinada pauta, sendo que, olha, não, mas eu sou médico, você é cientista político, você não entende disso. Então, a sua opinião, ela é simplesmente técnica, ao ponto de ficar em dados, números, levantamento de números. Porque quem tem o poder vai ficar naquela base do poder e pronto, e acabou, e fica limitado a isso. E muitas vezes esses dados só servem para serem manipulados, né? Exato, porque você vai ver os interesses corporativistas, você vai ver os interesses, por exemplo, dos sindicatos, do povo. O que o político tem medo? Cidadão, você que está aí, internauta, escute, o político tem medo de você. Porque se você fizer uma cobrança como deve ser feita, seu IPTU não sobe, todas as cobranças de impostos não sobem, leis não passam. O povo tem poder, o problema é que o povo não quer ter problema e nem exercer esse poder. Exatamente. E aí você falou da questão do liberalismo, do conservador, e como é que você vê hoje a população? Ela é metade liberal, metade conservador? Ou você acha que a gente tem uma imensa parcela que é conservador nos costumes e liberal na política? Como é que está essa salada chamada Brasil? Eu acho que essa salada ainda está se temperando. A gente está num caldo efervescente de ainda aprender o que é. Por exemplo, muita gente não sabe quem é Eduardo Burke, não sabe quem é Mises, não sabe quem é Milton Friedman, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia dos anos 70, que fala que o liberal tem que ser nos costumes e na economia. As pessoas estão ainda desbravando, e isso foi uma maturidade. Então, assim, nem Lula, nem Bolsonaro, é o cidadão que tem que escolher, é o cidadão que tem que entender qual o político que quer para a sua vida, ou ser esse político, entendeu? Porque, por exemplo, não achem estranho. É possível que você saia candidato, é possível que você seja candidato, conheça a política, sabe que existem pessoas boas voltando para a política, pessoas questionando a política, existem pessoas boas que dialogam também na esquerda, na direita. O problema é a confusão que
tem que se dizer, não, vai ter que passar, vai ter que empurrar a força, na força da espada. Tem um termo que eu escutei recentemente que eu achei muito bacana, que diz que a esquerda no mundo, né, ela tentou lutar contra o capital, ela surge, né, nessa luta contra o capital, base e pega, né, o Capital do Marx como a sua bíblia, né, para poder difundir essas ideias. Evidentemente que a maioria das pessoas esquece de ler o contexto onde tudo isso foi moldado. E quando tudo isso, né, quando o socialismo, no modo geral, no mundo, ele se deteriora, né, ele não tem mais bases para sustentar, a esquerda fica sem um inimigo. E aí ela começa a criar seus novos inimigos e ela se apropria de uma ferramenta que é muito interessante, que é a subjetividade, né? Ela pega o emocional das causas, né? Então, assim, vamos lutar pelo direito dos negros, das mulheres, dos gays e tal, os direitistas, eles teriam essa escassez, né? Dizem que, inclusive, a direita não pega a menina, só quem pega a menina é a esquerda, né? Como é que você lê isso? Não, a questão é a seguinte, olha, tem gays em tudo que é ambiente, tem negros em tudo que é ambiente, tem mulheres em todos os ambientes. Eu vejo o seguinte, Mas pegar a menina que eu digo no sentido de que a esquerda é que é legal, que ela consegue namorar. O problema da esquerda é que é legal, porque todo mundo diz assim, que nós fomos doutrinados, aí vem a grande coisa, desde a faculdade, do ensino fundamental, que azul é de menino e rosa é de menina. Aí você chega na juventude, que é a grande mola deles, e eles dizem assim, olha, o capitalismo é o demônio, o socialismo é o que é o legal. Agora, engraçado que quando você vai estudando ponto a ponto do socialismo, aí você diz assim, ei, isso é tão perfeito, não tem nenhuma falha. Toda teoria tem falha, toda tese tem falha, tanto é que qualquer pesquisador vai dizer, isso, aqui está a falha da minha questão, então eu vou defender a minha tese. Você, enquanto cientista político, você acha que, vamos fazer agora um exercício de pura imaginação, você acha que o socialismo puro, ele é possível? Não, é utópico. É totalmente utópico. E aí, me desculpem, vocês podem até ficar com raiva, quem está ouvindo, internado. Eu só quero dizer a você, países, aplicabilidade, todas elas, é utópico. O que a gente pode fazer é o que eles estão fazendo agora, repensar a esquerda para uma social-democracia, mas mesmo essa social-democracia por Adam Przeworski na Rússia, que é o autor, não conseguiu elaborar essa linha de pensamento ao ponto de ser aplicável. Inclusive que na prática nenhum país socialista se firmou como um sucesso socialista. Na verdade, as pessoas têm que entender, Cássio, é que não são os projetos, mas sim o diálogo desses pensamentos que podem trazer a solução. Como diria Mises, as ideias que levam a luz às trevas. Então, quando eu digo isso no debate, quando eu digo isso com um colega, ele fica assim, mas não concordo com você, porque você defende o capitalismo. Eu digo, bom, pague seus boletos. Exato. Entendeu? Há uma outra crítica muito bacana que é feita à esquerda, e não que nós sejamos aqui direita ou esquerda, mas apenas estamos levantando os fatos. Estou como cientista, tá? Exato. De que... Eu quero pegar o humorista aí. Isso, daqui a pouco a gente vai ter algumas participações especiais rapidamente, mas assim, que a esquerda, ela é bacana, justamente no ponto que você tocou aí. É muito bacana você dizer que é de esquerda quando você tem os boletos pagos, quando você mora num apartamento legal, quando você é funcionário público concursado, quando você é funcionário público e tal, mas é muito difícil ser de esquerda quando você está passando fome, quando você está passando necessidade, né? O que é que você acha disso? Eu acho que o socialista, ele tem que ir no alecrim, e tem que ir nesse período de pandemia, como eu fui. Eu fiz uma chamada Ronda da Rebeldia. O que é isso? Eu fui fiscalizar realmente. Eu doei cestas básicas, esses meses que tiveram em pandemia, conversei com alguns empresários, colegas, e fiz esse trabalho social. Silenciosamente, não quero ganhar lucros, não sou candidato, nem quero nada disso. Eu faço porque eu quero fazer o bem, eu gosto disso. E eu vi que as pessoas, elas lutam todo dia, e é mercado, não tem como dizer. O cara quer pegar seus óculos, vai pegar lá seus óculos de praia, quer ir para a praia vender, e é dali que ele tira seu sustento. O problema é que a gente vê muitas coisas engessadas do Estado, onde as pessoas ganham altos privilégios, altos cargos, altas gratificações. Em algum lado, né? E não, aquilo aí é um papangu que ganha um salário mínimo e pronto, acabou-se. Se nós mudássemos esse sistema, as pessoas entenderiam que o mercado é que daria força. Não, mas o empreendedor cuidaria. O que a gente mais vê de dados? É o empreendedor e o microempreendedor, os pequenos e os médios, que fazem a coisa acontecer. Não são os grandes. Então,
o grande necessita do pequeno e do médio. Então, se a gente destravar, desburocratizar, dar benefícios, você vai ver o outro caminho que é possível se trilhar. Ah, não, mas pode criar um caos, a desigualdade vai aumentar. Não, a desigualdade só aumenta quando alguns espertos tiram suas vantagens e digam assim, não, agora aqui tem os privilegiados e ali nós temos os privilegiados. Quando a pessoa me debate assim, diz, mas é questão de gênero, eu digo, não, é questão de gente e não de gênero. É questão de ser negro, não, é questão de gente. Eu sou negro, sempre trabalhei, fiz contrato, fui funcionário público, não aguentei, eu prefiro estar aqui no mercado. Dói, corro riscos, dói muito, mas eu digo uma coisa para você, eu tenho consciência hoje que eu sou dono do meu trabalho, do meu ofício, eu sei fazer competência, e busco ter competência. Agora essa sua barba de negro tá alisada, né? Então eu acho que você... Desculpa aí, eu não sei o que é isso, mas eu não tenho dívida histórica, sou... Tô achando que você... Sou mestiço. Você é um branquinho. Mas vamos lá, vamos agora fazer uma intervenção maravilhosa agora. Estamos chegando aqui, uma participação especial. Eu gostaria de que você saudasse o nosso querido presidente, Jair Messias Bolsonaro, que está chegando aqui. Por favor, presidente, bem-vindo. Estou feliz de estar aqui aí na Rádio Saúde, aqui, tá ok? Olha aí que maravilha. Onde foi Dia dos Pais, aí os Carluxos, os meninos, não tem problema de corrupção, hein? Mentira. Parabéns. Inclusive, presidente, você tem muitos filhos, né? Os meus meninos são fantásticos, aí, tá ok? Inclusive, presidente, gostaríamos de fazer uma propaganda para os seus meninos, que eles venham frequente aqui à clínica, né? Porque alguns deles estão precisando, né, de tratamento. Algum quer aprender inglês, fazendo hambúrguer, pô. Não dá ele, ok? Presidente, me diga uma coisa, o senhor tem falado muito aí no começo, né, que você ia perseguir os gays, que você tinha fraquejado, por isso que você fez uma filha e tal. O seu discurso era muito intenso, né? E hoje o seu discurso está moderado, tá light. Então, inclusive falando que é o Bolsonaro light. Eu tô leve aí, eleição tá chegando, né? Ok. E aí tem um chefe de gabinete aí bacana também, tá ok? Tem os meus filhos aí, tem a questão aí, dessa questão do Queiroz. Pô, não tem que estar o Queiroz, Não sei, eu tô governando o país, entendeu? Tem coisas melhores para fazer, né? Vamos rir, pessoal. Esse período de pandemia aí tá complicado, mas vamos vencer o Brasil. O Brasil vai vencer e aí você dando ok aí, tá tudo certo. Presidente, entre um respirador no hospital e um chequinho no final do mês, o que é que o senhor prefere? Eu prefiro o respirador, a cloroquina e a everspedia. Tudo, aí tá tudo pra isso. Mas vamos pedir que o cidadão tome consciência, tá ok? E verifique, tá, o dinheiro desses impostos para onde estão indo na saúde. Obrigado, presidente. Foi um prazer ter você aqui. Para que a gente não seja criticado pela esquerda, vamos abrir o espaço para o nosso querido ex-presidente, né, o Lula Inácio da Silva. Ex-presidente, tudo bem? Boa tarde, companheira que está vindo aqui à Rádio Saúde. Estou feliz de estar aqui com você e dizer que na história política desse país, nunca houve presidente mais sensato como eu. E o que é que o senhor acha do mandato desse novo atual presidente? Eu fui preso nesse período desse rapaz aí, e eu dizer que ele não sabe fazer economia, não sabe fazer política. Porque eu consegui fazer a transposição, e ele querendo agora copiar o meu projeto da contraposição, tá entendendo? Nós precisamos parar e confraternizar. Olha, tudo isso vai passar, a gente vai tomar nossa cachaçinha, e tudo vai dar certo. Joia, maravilha, muito obrigado, ex-presidente Lula. Rodrigo, voltando aqui, nós hoje, inclusive, viemos bem, né, isentos, né? Eu estou de preto, você está de branco, para ninguém ficar culpando a gente. Nosso diretor também está aqui, elegantérrimo. Lilás. Lilás, bem isento, para que ninguém possa acusar a gente de estar tomando partido. Mas aí eu volto para finalizar o nosso programa, que as pessoas resolveram tomar muito partido, inclusive de forma muito exagerada, né? E aí você falou há um tempo atrás sobre que antigamente eu pelo menos cresci escutando isso, que a gente não discutia sobre mulher, política e futebol. E aí, a gente pode discutir sobre política? A gente pode botar a política no jantar? Pode, mas desde que você primeiro entenda, eu tenho que saber o que estou falando, com quem estou falando, para quem estou falando. Democracia, ela existe, democracia ela tem que existir. Eu sei que é difícil porque os pais são muito patriarcais, existe ainda esse discurso, mas a família se tornou pai, mãe, se tornou pai, mãe, filho e pai. Então, mãe sem filhos. Sem filhos, não. Estou dizendo a família nuclear, né, que existe. Então, o que eu peço às pessoas é que elas se confraternizem, conversem política, mas entendam. E, por exemplo, tem uma frase do meu amigo Gabriel César, que é amigo de Rafael Ari lá em Florianópolis, que ele sempre diz: você tem certeza do que você está falando? Então, assim, a gente precisa entender para onde está indo o dinheiro da saúde,
para onde está indo o direito da educação. Tem que se falar sobre esses elementos principais, essa segurança pública, porque, como você perguntou, eleitoralmente, as pessoas vão perguntar, todos vão vir com um partido, dizer, olha, eu prometo saúde, segurança, educação, o povo do Rio Grande do Norte vai ter isso. Cuidado, tome um alerta, veja se essa pessoa realmente tem projeto, veja, acredite nas pessoas, vão às urnas, não fujam por causa da pandemia, vão às urnas, votem nas suas convicções, acreditem que pode ter soluções, acreditem veementemente que existem pessoas boas na política, existem sim na esquerda pessoas boas, mas elas não têm um projeto que a gente quer ouvir. Por exemplo, eu gostaria, por exemplo, que um gabinete como o nosso, de 29 vereadores, tivesse somente 4 assessores para o gabinete. Por que 13? Por que 22 mil de verba de gabinete? Por que tantos vereadores? Por que tantos vereadores? Ah, não, porque tem a proporção da lógica. Mas será que é necessário? Será que é necessário a gente ter tantos custos com o município de Natal? E esse município, como é que ele vai ser depois sem emprego? Qual é a mola? A minha preocupação maior, eu digo aqui, e espero que o próximo prefeito, o próximo vereador, tenha a maturidade de achar qual vai ser o emprego no turismo, no comércio. A indústria está se acabando no Rio Grande do Norte. Está aí 320 pessoas mandadas fora da Guararapes. São famílias. E eu penso nessa família, e eu penso como é que vai ser essa pessoa que trabalha no comércio, no turismo ou na indústria. Rodrigo, como tudo que é bom, inclusive lua de mel, acaba rapidamente. Suas últimas palavras para o nosso público, diretamente aí do Instagram e da Rádio Saúde. Eu quero agradecer, tá? Rafael Ari, meu amigo Diego agora, você perdeu. Então, assim, tome consciência, vá às urnas, conheça os projetos políticos. Amanhã estarei no meu Instagram falando com o Eduardo Passaia, Papo de Política, toda terça-feira às 19 horas. A gente vai falar sobre o que é politicamente correto. O meu Instagram é @RodrigoBezerra_Novo. Eu quero que você tenha a vontade de conhecer o projeto. Não estou pedindo, não sou o senhor da verdade, eu aceito críticas, aceito sugestões. Mandem suas críticas para a Rádio Saúde também, mandem suas sugestões. Importante que você participe da vida política. Eu acho que iniciativas como essa e outras têm que existir para que a gente possa pensar mais. Ou seja alguém pensante, não apenas um reprodutor. Galerinha, muito obrigado, prazer imenso ter vocês aqui. Obrigado, Rodrigo, e participem sempre aqui da Rádio Saúde, o seu canal de boas ideias, um papo super legal, super descontraído. Beijos e até semana que vem.